é a corrida dos ratos? A primeira vez que eu ouvi esse conceito foi quando eu estava a ler um livro de Robert Kiyosaki que chama Pai Rico, Pai Pobre, que apesar de ser clichê para muita gente que já está no mundo da leitura, é clichê porque funciona e eu super recomendo como um livro de entrada para qualquer indivíduo que quer se expor à educação financeira. Esse é o meu time, meu nome é Euclides e eu sou o vosso professor. O vosso professor de transformação, o vosso professor de educação financeira, o vosso professor para a liberdade financeira, e nós vamos partilhar as estratégias. Quando eu ouvi o termo corrida dos ratos, entendi que é aquele ciclo que nós não conseguimos fugir. Aquela situação de, ok, nós estudamos, ou às vezes não, conseguimos um emprego, começamos a trabalhar, e nós ficamos naquilo de esperar o salário, perguntar sempre ao nosso colega dos recursos humanos ou das finanças, como é, o salário já caiu, e quando o salário cai, pagamos as contas, pagamos tudo, pagamos um pouquinho e colocamos para o nosso bem-estar, e dia seguinte estamos lá nós acordados de novo, na mesma rotina, e ficamos que nem um rato de laboratório ali às corridas num ciclo. E depois passam 20 anos e tu fazes uma introspeção e te perguntas o que é que eu consegui durante esse período que eu fiquei, por exemplo, aqui exposto a essa situação e a trabalhar para essa empresa, o que é que mudou na minha vida, o que é que eu alcancei de fato, e tens aquela sensação de que tu não alcançaste nada, de que tu não conseguiste ter resultados com nada. É sobre isso que nós vamos falar hoje e sobre estes resultados que a gente quer buscar aqui de verdade, tá? Então, eu vou partilhar muita coisa com vocês hoje aqui e eu quero que vocês entendam esse conceito primeiro. Vocês certamente já assistiram à série La Casa de Papel. E existem vários episódios em La Casa de Papel que chamaram muita atenção, não só sobre o facto deles roubarem bancos, colocarem a polícia ali contra a parede, de colocarem uma economia toda com o rabinho na mão, mas tem um episódio específico quando eles roubam o ouro todo e colocam ouro falso lá dentro da Casa da Moeda, e eles fazem um acordo com o próprio Estado de, ok, se ninguém souber de nada, isto não vai afetar a economia. Então, nós vamos entender o que é que esse dinheiro representa, o que é que isso quer dizer e por que é que aquela cena tem uma grande importância para nós no dia a dia, enquanto cidadãos, enquanto investidores, enquanto indivíduos. Todo mundo está a dizer, eu sou o Denver, eu sou o Helsinki, eu sou... Cada um sabe quem é, vamos ver lá quem é quem, tá? Então, nessa série que vocês já viram, existe essa cena do impacto entre o que os indivíduos que querem distribuir o dinheiro para a população e que querem se fazer ricos pensam e aquilo que o poder, tanto o poder econômico como o poder militar, pensa da proteção do dinheiro e na distribuição de riqueza. Antes que eu entre para vos falar de como é que o dinheiro foi nessa história toda, desde que nós começamos na pré-história até chegamos hoje à altura da tecnologia, eu vou vos contar uma cena, tá? Existiu um homem que se chamou Mansa Musa. Mansa Musa, se vocês já ouviram falar de Mansa Musa, ele foi o antigo rei do reino do Mali. E ele é considerado até hoje um dos homens, ou se calhar o homem mais rico que já houve na história da Terra. Dizem que se nós trouxéssemos a fortuna dele daquela altura para os tempos de hoje, seria equivalente a 400 bilhões de dólares nos dias de hoje. É tipo juntar Elon Musk, Jeff Bezos e o homem da Louis Vuitton, everyone together ali no pote, e ainda assim seriam mais pobres que o Mansa Musa. O que é que o Mansa Musa fez? E por que isso é importante nós entendermos? Aquilo era no século XIV, ele foi o imperador do Mali de 1312 a 1337. Ele era considerado um homem extremamente generoso e era muito rico. Era o homem mais rico da história, com certeza. E o que é que aconteceu? Ele fez uma viagem a Meca, uma dessas vezes, foi em 1324, em que ele levou 60 mil soldados e ainda levou 12 mil serventes. Ele fez uma viagem, imagina, do reino do Mali até a Meca, com 72 mil pessoas, e todas essas pessoas carregavam ouro consigo. Como ele era um indivíduo muito generoso, o que é que ele fez? Quando ele chegou ao Egito, ele começou a distribuir dinheiro para todos os pobres. Sabe o que é que aconteceu com essa distribuição de ouro? Fez uma inflação tão grande no Egito que destruiu completamente a economia daquele que era um grande império naquela altura, e eles demoraram 10 anos para se recuperar.
10 anos para se recuperar. Isso faz-nos entender muito sobre o dinheiro, isso faz-nos entender como é que o dinheiro talvez não valha tanto conforme as pessoas pensam, porque se todo mundo tiver muito dinheiro, o dinheiro deixa de ter valor. Mas nós estamos aqui, temos que encontrar um mecanismo para sair da corrida dos ratos. Nós falamos muito sobre economia. E sabe o que é economia? Economia vem do grego e é a ciência da escassez, da falta. Se tu não tiveres falta, não existe economia. Economia, ela estuda a falta, ela não estuda a abundância, mas a nossa economia em África, na altura de Mansa Musa Broker, Mansa Musa o rei e outros que existiam em África, era uma economia de abundância, não uma economia de escassez. Mas depois, quando os europeus invadiram a África, vieram para aqui, eles olharam em África e disseram, mas para quem é a vossa realeza? Quem são os vossos indivíduos que mandam aqui? Não, estes é que têm que ter mais. Não existe igualdade. Criaram um conceito de economia de escassez para nós, que antes não existia em África. Nós sempre fizemos trades entre nós sempre fizemos trocas, nós sempre tivemos uma construção de reino e de nação muito grande, e nós, desde aqueles anos 1300, 1200, éramos desenvolvidos o suficiente para termos moedas que funcionavam para as nossas trocas e para termos uma economia funcional, que morre quando se introduz o sentido da economia de escassez. O que é dinheiro? Vou beber água aqui. Vou beber água que eu sei que vocês estão a gostar. Faltam likes aí, pessoal. Faltam likes aí. Bora colocar likes aí. Nós tivemos na pré-história, já usamos vários tipos de coisas como dinheiro. Nós usamos sal como dinheiro. Imagina sal. Sal era dinheiro. Nós usamos bois como dinheiro. Nós usamos vacas como dinheiro. Nós usamos variadíssimas coisas como dinheiro porque nós precisávamos de uma unidade de troca e que não existia. Mais tarde, que essa parte vocês podem ver aqui, surgiram as moedas metálicas na Turquia no século 7 a.C. São as moedas metálicas como a gente conhece, e elas vinham fundidas em ouro e outras em prata. Uma das coisas que é importante termos em conta sobre o dinheiro, para entendermos a importância, nós sempre ouvimos falar do ouro como uma coisa de muito valor. O ouro é fantástico, mas vocês sabiam que antigamente, há muitos anos atrás, a prata era mais valiosa que o ouro? Sim, a prata era mais valiosa que o ouro. Sabe por quê? Porque a prata era mais difícil de encontrar no estado puro do que o ouro. Quando a tecnologia melhora e ficou fácil minerar prata, o preço da prata baixa muito. Então, tudo que existe em abundância perde valor. Então, nós precisamos ter aqui o sentido das coisas para entendermos conceitos como inflação, que nós vamos entender lá à frente. Mais tarde, na China, essa China que a gente conhece hoje, eles é que inventaram a moeda em papel. Eles perceberam que era muito complicado estar a carregar ouro, e inventaram a moeda em papel, que mais tarde vem surgir na Europa só 13, 14 anos depois. Mas os chineses já tinham essa moeda lá naquela altura. E vamos entender que os chineses só são o que são hoje a nível de potência e civilização nos últimos 60 anos, porque há 60 anos atrás, mais de 60% da população chinesa ainda vivia nas zonas rurais. Mas isso é outra história que nós vamos falar depois. Depois nós viemos o quê? Idade moderna, em que vieram os cartões, vieram outros meios de pagamento, e hoje em dia estamos na era digital. Então nós saímos de sal, passamos para esse papel aqui, e hoje em dia acreditamos em etíreos, em bitcoins e coisas desse tipo, e consideramos isso dinheiro. Isso é dinheiro de facto. Que poder é que isso tem? Nós vamos entender isso e como é que nós conseguimos correr atrás disso, ter isso para que a gente saia da corrida dos ratos. É importantíssimo